Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. As máscaras, que não serviam para nada, agora são obrigatórias. No primeiro vídeo sobre o comunavírus, que saiu aqui no canal em 16 de janeiro desse ano, foi explicado que o uso de máscaras é uma alternativa válida para evitar contaminação pelo vírus. Continuo considerando isso como um item de proteção pessoal importante. Você quer se proteger? Use máscara. E não precisa nem ser aquela N95 ou máscaras muito elaboradas. Veja, essas máscaras N95 são recomendadas para médicos e pessoas que estão tratando diretamente com contaminados. Nessa situação, você precisa mesmo de muita proteção. Para o cidadão comum, que só está andando na rua, uma pequena barreira, mesmo uma máscara simples ou um pano sobre a boca, já evita alguma coisa. Lógico, não vai impedir 100% a chance de contágio, mas é lógico que é algo válido. Diminui um pouco que seja essa chance. Minha recomendação sempre foi isso. Recomendação. Usa quem quer. Vale a pena usar esse caso justamente para fazer uma distinção importante para nós libertários que estatistas dificilmente conseguem perceber. O benefício de uma coisa é diferente do benefício da obrigatoriedade da mesma coisa. O benefício de usar máscara existe. O benefício de obrigar pessoas a usar máscara é altamente questionável. Embora a máscara seja positiva para evitar a contaminação, ela traz vários outros efeitos. Ela é incômoda, coça, aumenta a transpiração, dificulta a respiração, pode levar a alergias. Quando você recomenda o uso, as pessoas vão usar porque ninguém quer contaminar outras pessoas, muito menos se contaminar. Mas lógico, quando a pessoa percebe que está levando tantas vezes a mão ao rosto, baixando a máscara para falar, a ponto dessa ser totalmente inútil, ele pode ignorar a sua recomendação. Ele pesou os prós e contras e, no caso dele, decidiu não usar máscara. Quando você obriga pessoas a usar, você passa por cima da decisão individual. Você ignora a inteligência de cada indivíduo em favor de uma inteligência do governo central, do controlador central, que supostamente sabe o que é melhor para todo mundo. Ele não sabe. Ele está só chutando uma medida aleatória que certamente não tem garantia que seja melhor em todos os casos para todas as pessoas. Então, tenha essa distinção em mente. Usar máscara é positivo sim. Obrigar pessoas a usar máscara é outra coisa totalmente diferente e vai causar mais mal do que bem. Parece que estatistas simplesmente não conseguem fazer esse passo lógico e direto. O fato de uma coisa fazer bem não quer dizer que a mesma precise ser obrigatória para todo mundo. Os efeitos secundários em cada situação podem tornar ela pior que a situação original. Só o indivíduo é capaz de tomar a decisão correta, nunca o governante. Pois bem, apesar de ser óbvio que máscaras ajudam, para a surpresa de todos, quando a epidemia finalmente chegou aqui em terras bananenses, o que mais se viu na mídia tradicional brazuca era gente falando para não usar máscaras. Especialistas de todo tipo falavam que usar máscara é inútil, que não ajudava em nada, e pior, podia aumentar o seu risco de contaminação porque você vai levar a mão à boca ou vai ficar com falsa sensação de segurança. Políticos e governadores parasitas reforçavam o discurso: não, máscara é inútil, não serve para nada. Lógico, esse discurso foi uma mentira deslavada para evitar que pessoas comprassem máscaras, porque isso poderia expor que o governo não foi capaz de equipar adequadamente os médicos. O fim é até nobre, mas os meios são absurdos, mentiram descaradamente para a população. Isso é muito ruim, porque a informação errada pode levar o indivíduo a decisões ruins. Todas essas coisas que eles levantaram são verdade, mas não evitam o fato de que, se usar direitinho, a máscara pode ser sim uma boa proteção. De fato, mexer na máscara é ruim, mas mentir dizendo que elas não servem para nada impede as pessoas de tomarem a melhor decisão por elas mesmas. Mas a coisa não ficaria tão feia assim se os caras não mudassem de ideia de uma hora para outra na maior cara de pau. O que não servia para nada, agora, em várias cidades de Banânia, se tornou item obrigatório. Como assim? Isso só reforça como essas medidas de governo para suposta contenção da pandemia não se tratam de nada que não seja um monte de ordens aleatórias sem nenhum embasamento científico. Todas tomadas com base em chutes completos, com o único e exclusivo objetivo de fazer pessoas pensarem que estão seguras devido ao governo, que o governo as está protegendo, que o governo serve para alguma coisa afinal. Lógico, não estou dizendo que a doença não existe, a doença existe, ela é séria, a gente tem que tomar cuidado, mas evidentemente essas medidas todas tomadas pelo governo de lockdown, de fechar a loja, essas coisas, são
totalmente inúteis. No final das contas, o governo só atrapalha em 100% das situações. As supostas soluções do governo para um problema são invariavelmente piores que o problema em si. Não, nem governo, nem OMS, nem nenhum cientista tem capacidade de tomar decisão razoável e embasada nesse momento, simplesmente porque o comunavírus é novo e todos esses modelos usados são furados por conta disso. Modelos matemáticos são úteis sim, mas não existem modelos melhores que os dados de entrada. Como os dados de entrada são totalmente aleatórios, sem qualquer base, o resultado do modelo é só uma montanha de erros acumulados e multiplicados. Se os dados de entrada são ruins, o resultado dos modelos será catastrófico. Devido a não termos medidas embasadas, alguns países fizeram o certo. Vamos mexer o mínimo possível para evitar errar, apenas em pontos que claramente temos certeza que vai melhorar, como testagem ampla, aumento da capacidade de hospitais, etc. Suécia, Coreia do Sul, Japão, vários outros seguiram esse caminho. Mínimo de intervenção possível. Outros países, como Banânia e Trumpilândia, mais interessados em agenda política, em mostrar que a população precisa de governo, saíram numa competição maluca de quem fazia mais merda, tomava mais medidas loucas e extremas. Só que isso gerou um problema, né? Como em muitos lugares a doença não foi essa coisa toda, e mesmo nos lugares que foi grave, não foi significativamente grave, veja a Itália, cujo número de mortos total no período não saiu do desvio padrão de 1 sigma das mortes que acontecem todo ano no mesmo período. Foi menor que em outros anos recentes. Com o impacto tão pífio da doença, ficou claro para muitos na população, e cada dia mais gente se dá conta disso, que essas medidas são todas absurdas e sem sentido. Os governadores de Dória, Auschwitz, Caiadiota e tantos outros otários retardados parasitas por aí se viram com um problema. A merda de você tomar uma medida sem base científica alguma é que fica mais difícil achar uma justificativa para encerrar ela, sem deixar claro que foi uma bobagem ter feito ela da primeira vez. Se eles simplesmente levantassem o lockdown, fica estranho. O nego vai ver de cara, então esse troço não serviu pra nada. Então qual foi a papagaiada que escolheram agora? O negócio de usar máscaras obrigatoriamente. De novo, algo que não tem nenhum embasamento científico de nada. Veja, não faça confusão, usar máscara é útil, ficar em casa também é útil, mas não há absolutamente nenhuma indicação de que obrigar pessoas a fazer essas coisas traga qualquer ganho a meramente sugerir isso. O indivíduo é sempre o senhor das decisões sobre sua vida. Ninguém sabe o que é melhor para ele do que ele mesmo. Importante você saber que máscara é útil, mas quem melhor define se deve usar máscara ou não é você, e só você. Porque só você sabe de todas as outras coisas que isso afeta na sua vida. Mas isso não vai impedir políticos de inventar medidas invasivas, ditatoriais, contraditórias com sua própria palavra, né? O prefeito tardado da cidade do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte também, várias cidades em Banânia, na verdade, alguns estados, e também, verdade seja dita, em cidades no resto do mundo, vários prefeitos desses embarcaram nessa ideia idiota de máscara obrigatória. Ah, vamos levantar o lockdown, as lojas vão abrir, ótimo, mas para não ficar muito feia a nossa barbeiragem, vamos obrigar todo mundo a sair de casa fantasiado de coreano. O pior dessa medida nem é a inutilidade dela. De novo, por inutilidade me refiro à obrigatoriedade da coisa, não a coisa em si. Se você se sente confortável usando máscara, é uma boa medida você fazer isso. Se não se sente confortável, não há por que usar, porque, de fato, os ganhos não são tão grandes assim se você estiver desconfortável com ela. A única pessoa com capacidade real de tomar essa decisão é o indivíduo. O pior dessa medida é o caráter de controle coletivo dela. A população assustada pelas propagandas alarmistas do governo passa a crer que quem não está usando máscara está colocando os outros em risco. Andou circulando aqui no Rio até um quadradinho com a porcentagem de você se contaminar usando máscara, sem usar máscara, o risco de você ser contaminado por uma pessoa sem máscara. Um quadradinho que pintaram um monte de gente e alguns números totalmente aleatórios, sem qualquer embasamento. E esse quadro está sendo apresentado por políticos, secretários de saúde, jornalistas da mídia tradicional, sem nenhum resquício de vergonha. Ninguém conhece o comunavírus bem
a ponto de fazer tais ponderações e previsões. Só tem número aleatório ali, nada ali quer dizer nada. Mas isso causa uma repulsa social. Pessoas passam a criticar outras que não estão usando máscaras. Surgem denúncias para a polícia, um absurdo completo que já vem acontecendo, é verdade, de forma cruel com comerciantes que abriram suas portas, barracas de praia, esse tipo de coisa. A pessoa que denuncia, que aponta o dedo, é, na minha humilde opinião, moralmente mais deplorável até que o Estado. Não, ninguém está te colocando em risco. Risco abstrato não existe. Só existe risco concreto, imediato e claro. Se você gosta de usar máscaras, muito legal. Serve até para preservar seu anonimato, né, nessa era de câmeras de vigilância em todo lado. Mas não seja o cara chato que fica reclamando dos outros. Cuide da sua vida. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!